Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso conteúdo é crônica. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler trecho de crônica, identificar a finalidade, identificar as marcas linguísticas, reconhecer efeitos de sentidos. E crônica, que texto é esse? Quais são suas características? Qual é a sua temática normalmente? Nós temos aqui algumas definições, algumas características desse texto. Então acompanhe. São gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e literário, caracterizam-se por serem narrativas curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no cotidiano, valendo-se de humor, ironia e críticas sociais. Então, a crônica, ela caminha por essas duas esferas, a jornalística e a literária. Por quê? Algumas vertentes do jornalismo utilizam a crônica para falar de política, de esportes e também de outros temas ligados ao jornalismo. E por que caminha também na esfera literária? Porque a crônica também ela pode demonstrar, pode contar uma história com um assunto do cotidiano, que as pessoas podem viver ou já viveram no dia a dia, claro, ficcional, baseada nesses acontecimentos, mas esse fato da ficção faz dela ser literária. O fato dela contar uma história faz dela ser literária e não jornalística. Vejamos aqui, nós temos um exemplo de um fragmento de uma crônica literária de Domingos Pellegrini. O seu título é Sopa de Macarrão. Já temos uma antecipação um pouco da temática. Se é sopa de macarrão, fala sobre alimentação, algo sobre isso é mencionado no texto, né? Sobre alimentação e sobre a própria sopa. Então acompanhe comigo a leitura da crônica. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Com fome eu tô. Não tô é com vontade de comer comida de velho. Lá da cozinha, a mãe diz que decretei, que ou ele come legumes e verduras, ou vai passar fome. Não quero, filho meu, engordando agora para ter problemas de saúde depois. Só quer batata frita e carne, carne e batata frita. E você, se continuar comendo só fritura, carne, doce e refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de 100 quilos. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. E no Natal, cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. Não tripudie, diz o pai, ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino, detestava sopa. Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas. Passei a gostar de sopa. O pai come dolorosamente, a mãe come furiosamente. O filho olha o prato tristemente. Depois a mãe retira a comida. Ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussurra para ela. Mas ele comeu 2 folhas de alface. Não pode comer 2 pedaços de bife? Ela diz que de jeito nenhum. Desta vez é para valer. Então o pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife. Com salada, claro. Não, diz o filho. Só quer saber de uma coisa da tal sopa de letras. O pai se anima. Pergunte, pergunte. Você podia escrever o que quisesse com as letras no prato? Claro. Por quê? O que você quer escrever? Hambúrguer, maionese e ketchup. É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Teimoso é quem teima comigo, diz o pai. O filho vai para o quarto. Só sai na hora da janta. Sopa de macarrão. Então, vai escrevendo e engolindo as palavras. Escravidão, carrascos, nojo e, enfim, escreve amor. O pai e a mãe lacrimejam, mas ele explica. Ainda não acabei. Tá faltando letra para escrever amo rosbife com batata frita. Encerramos a leitura do fragmento. Você conseguiu perceber? Sim, é um fato, algo que acontece no cotidiano das pessoas. Falar sobre alimentação, discutir qual alimento é saudável ou não. Isso acontece sempre, né? Da mesma forma,
essa questão dos pais se preocuparem, por eles tomam conta, né? Eles que têm o cuidado dos filhos, se preocuparem com o que os filhos estão comendo e quererem o melhor na visão deles. E também conseguimos perceber o filho um pouco relutante com toda essa questão da alimentação que os pais estão sugerindo ou até mesmo impondo para ele. Conseguimos perceber a característica de cada um, o pai mais conciliador, mais mediador em todo esse conflito, mais com jeito, a mãe um pouco mais incisiva, mais impositiva, e o filho resmungando, sendo uma criança, sendo um adolescente rebelde, rejeitando ali a alimentação e as ideias que o pai e a mãe estão propondo. Agora temos uma atividade, vamos a ela. Os cronistas inspiram-se em fatos comuns do dia a dia, os quais podem acontecer com qualquer um de nós. De que maneira essa característica se faz presente no texto de Domingos Pellegrini? Se você prestou atenção, a resposta está dada. Comece! Respondeu como o cotidiano se faz presente na crônica de Domingos Pellegrini, Sopa de Macarrão. Temos uma possibilidade, preste atenção, veja se as ideias que temos na possibilidade bate com as ideias, está de acordo com as ideias que você escreveu, pois assim a sua resposta está correta. Mantenha com suas palavras. A crônica de Domingos Pellegrini aborda um acontecimento comum, semelhante a tantos outros vividos diariamente por muitas pessoas. Uma discussão sobre alimentos entre pais e filho durante um momento de refeição. Esse é o cotidiano. Todo mundo se alimenta, algumas vezes, 3, 4 vezes por dia, se reúne para fazer essa refeição e sim, acaba surgindo esse assunto do que é saudável ou do que não é. Agora vamos ver alguns tipos de crônicas. Como mencionamos, esse gênero textual está com um pé no jornalismo e outro pé na esfera literária. Então vejamos alguns tipos e os seus temas, os seus assuntos, os seus objetivos. A crônica aqui é lírica. Ela se baseia em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo alguma situação. Então, na crônica lírica, como o próprio nome diz, há essa ideia do lirismo. Algo sentimental é muito destacado, algo nostálgico, uma lembrança, uma recordação, algo que foi vivido. Ainda nós temos a humorística, também como o próprio nome diz, em que o autor faz graça com o cotidiano. Então, é um pouco semelhante com o que nós acabamos vendo, né? O humor depende de cada pessoa e de cada momento também.
mas nós temos situações ali um pouco engraçadas, assim, com o nosso personagem, o menino que rejeita a alimentação. A crônica ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. Isso mesmo. Então, nessa crônica intitulada de ensaio, nós temos aí a visão do poder sendo destacado, as relações de poder, de autoridades, de quem manda, quem obedece, nessa crônica de ensaio. A crônica filosófica, reflexão a partir de um fato ou evento. Isso mesmo. Então, a filosófica, como o próprio nome diz, traz uma reflexão, desperta uma reflexão, apresenta também pontos reflexivos para o seu leitor. A jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, pode ser policial, esportiva, política e outras vertentes aí do jornalismo, outras seções que nós encontramos tanto em jornais impressos como online. Agora, pensando juntos, o texto Sopa de Macarrão pode ser classificado como uma crônica lírica, humorística, crônica de ensaio, filosófica ou jornalística. Como eu mencionei, nós temos ali a ideia de humor, né? Uma rejeição do filho, umas situações que a mãe tenta retirar a alimentação dele do prato, o bife, porque ela não quer que ele coma só bife. Então, até as situações que são apresentadas, ser Rei Momo no Carnaval, Papai Noel no Natal, lutador de sumô. Então, essas situações, elas geram humor no seu leitor. Então, é a opção mais adequada. Essa crônica que lemos é uma crônica humorística, pois ela pegou a situação do cotidiano, a alimentação, como vimos, e trouxe para o lado do humor para entreter o seu leitor. Atividade de número 2. O bom cronista sabe explorar as potencialidades dos fatos aparentemente banais do cotidiano. Que enfoque pertinente do fato ocorrido a crônica destaca? Responda. Respondeu, o cronista ele tem despertado aí, ele tem mostrado sua capacidade, sua habilidade de escrita, de criatividade e também de imaginação, né? Quando ele traz toda essa situação do cotidiano de uma forma que o leitor fique interessado no texto. Por uma situação comum, ela é contada por nós dia a dia, quando encontramos alguém, quando falamos com um parente, o que você fez hoje no seu dia. Mas para chamar a atenção, entreter, prender a atenção do leitor e trazer humor, necessita de grandes habilidades,
do escritor. E como essas habilidades se fazem presente, essa potencialidade do escritor se faz presente na crônica que lemos? A possibilidade é: a crônica Sopa de Macarrão destaca a importância de incluir verduras e legumes para uma alimentação e vida saudável, e também aborda o desentendimento entre pessoas sobre diferentes preferências. Isso mesmo, nós conseguimos ver através do comportamento de cada personagem uma ideia, uma personalidade diferente, uma ação diferente. Ainda tudo em volta dessa temática, alimentação, o que é saudável, o que não é, verduras e legumes, e ainda a questão de até uma vida saudável, uma consequência dessa alimentação. São temas que fazem até mesmo o leitor refletir um pouco, de uma forma engraçada, mas sim tem um ponto de reflexão sobre o que ele está se alimentando, se ele é igual ao menino ou igual aos pais do menino. Tipos de crônica. A crônica é fruto do jornal, onde aparece entre notícias efêmeras. Trata-se de um gênero literário que se caracteriza por estar perto do dia a dia, seja nos temas ligados à vida cotidiana, seja na linguagem despojada e coloquial do jornalismo. Falando sobre a linguagem, então, ou as frases, o emprego da linguagem na construção do humor, do diálogo, dos personagens que temos. Identifique palavras ou expressões utilizadas na linguagem coloquial, na linguagem popular, informal. Letra A. Com fome eu tô, não tô é com vontade de comer comida de velho. B. E essa alface, para comer, é preciso botar na boca. C. E no Natal, cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. D. É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Encontre traços informais. Respondeu, encontrou quais são as palavras que mostram uma linguagem coloquial? Vejamos a correção. Na letra A, nós temos duas vezes o tô, o verbo estar, abreviado, aí, reduzido. Ainda na letra B, nós temos o pra, uma redução do para, uma expressão botar na boca, bem informal. Letra C, nós temos o né, e letra D, o que nem. Isso mesmo. Então, essas palavras refletem um diálogo, uma conversa, são familiares, íntimos, então eles não têm muita preocupação com a norma padrão. Agora, pensando juntos sobre uma frase que apareceu ali no exercício. É teimoso que nem o pai, diz a mãe. O sentido dado pela expressão em destaque é de adição, oposição,
comparação ou advertência. O que nem é teimoso que nem o pai, é teimoso igual ao pai, como o pai. Então, o que nem estabelece uma comparação. É essa relação dessa palavra, desse conjunto de palavras, é a expressão informal. Atividade número 4. A face literária da crônica se dá através de recursos expressivos. Destaque as associações imprevistas e criativas nos trechos. Letra A. Com fome eu tô, não tô é com vontade de comer comida de velho. B. Se vocês sempre comeram tão bem, como é que acabaram barrigudos assim? C. E no Natal, cantarola mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. Responda. Respondeu? Quais são as expressões aí, as associações imprevistas elaboradas nessas frases? Nós temos aqui na letra A, comer comida de velho, mostra o humor aí, uma associação do adolescente falando. Letra B, como é que acabaram barrigudos assim? Também uma outra associação imprevista. Letra C, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo, também associações imprevistas com toda essa situação da alimentação. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura de trecho da crônica Sopa de Macarrão, de Domingos Pellegrini. Reconhecemos suas características como fato do cotidiano, humor, aspecto da realidade e linguagem. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.